Olá, eu sou a Rafaela Salerno e no DTTV Saúde de hoje falaremos sobre ansiedade. Hoje vamos falar de um tema que acomete grande parte da população, alguns em níveis mais elevados e outros menos. A ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça. Enquanto o medo tem um objetivo definido, a ansiedade é uma emoção difusa voltada para o futuro. No estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos negativos e fantasia diversas cenas que causam medo. O estado de ansiedade é acompanhado por reações físicas desconfortáveis e os principais transtornos de ansiedade são a síndrome do pânico, a fobia social, a fobia específica, o estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo e o distúrbio de ansiedade generalizada. No geral, o transtorno de ansiedade responde muito bem ao tratamento psicológico especializado, diminuindo a tensão de acordo com que a pessoa vai trabalhando seus pensamentos, seus medos e seus traumas. Uma ansiedade controlada pode ser benéfica em nossas vidas, nos ajuda a focarmos e nos prepararmos melhor para uma prova, um vestibular ou uma entrevista de emprego. Em nível exagerado, pode nos prejudicar na mesma proporção que poderia nos ajudar. O estresse pós-traumático. Geralmente, após um evento traumático, a ansiedade diminui logo no primeiro mês, sem maiores consequências. Porém, em alguns casos, os sintomas persistem por mais tempo ou reaparecem depois de um tempo, levando a um estado denominado como estresse pós-traumático. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico é caracterizada pela ocorrência de frequentes e inesperados ataques de pânico. Os ataques de pânico ou crises consistem em períodos de intensa ansiedade e são acompanhados de alguns sintomas específicos, como taquicardia, perda de foco visual, dificuldade de respirar, sensação de irrealidade, dentre outros. Distúrbio de ansiedade generalizada. Estado de ansiedade e preocupação constante sobre diversas coisas da vida. Este estado aparece frequentemente e se acompanha de alguns dos seguintes sintomas: a irritabilidade, a dificuldade em concentrar-se, a inquietação, a fadiga e o humor deprimido. Fobia simples. É um medo irracional relacionado a um objeto ou situação específica. Na presença do estímulo fóbico, a pessoa apresenta uma forte reação de ansiedade, podendo chegar a ter um ataque de pânico. Alguns exemplos são as pessoas que têm fobia de sangue, de animais, de altura, de elevador, de lugares fechados ou abertos, fobia de dirigir, dentre outras várias que existem. Fobia social. Ansiedade intensa e persistente relacionada a uma situação social. Pode aparecer ligada à situação de desempenho em público ou em situações de interação social. A pessoa pode temer, por exemplo, que os outros percebam o seu nervosismo pelo seu tremor, suor, rubor na face, alteração da voz. Pode levar a pessoa a evitar situações sociais e um certo sofrimento antecipado. A pessoa pode também, por exemplo, evitar correr, beber ou escrever em público com medo de que possam ser percebidos ou que a sua vulnerabilidade possa ser percebida. Transtorno obsessivo compulsivo ou o famoso TOC. Estado em que se apresentam obsessões ou compulsões repetidamente, causando grande sofrimento à pessoa. Obsessões são pensamentos, ideias ou imagens que invadem a consciência. E há vários exemplos, como dúvidas que sempre retomam, se fechou o gás, se fechou a porta, se desligou o forno, fantasias de querer fazer algo que considera errado, como machucar alguém, xingar. As compulsões são atos repetitivos que têm como função tentar aliviar a ansiedade trazida pelas obsessões. Assim, a pessoa pode lavar a mão muitas vezes para tentar aliviar uma ideia recorrente de que está sujo, ou verificar muitas vezes se uma porta está fechada, fazer contas para afastar algum pensamento, arrumar as coisas e repetir atos. Afinal, o que é normal e o que não é normal em nossa vida mental? É importante notar que todos nós apresentamos algum comportamento estranho uma vez ou outra. A vida psicológica normalmente é cheia de estados emocionais variados, de transições, de crises. Todos nós temos alguns medos ilógicos, algumas ideias intrusas em nossa consciência e até estados de ansiedade mais intensos. O que caracteriza um estado como patológico é quando essas situações dominam a nossa mente.
Quando o sofrimento emocional, a ansiedade ou o desânimo passam a ocupar o primeiro plano em nossas vidas e nos impedem de viver outras experiências. Na psicopatologia, ocorre certa perda de liberdade e ficamos paralisados em modos estereotipados de funcionamento, sofrendo. Nessas situações, necessitamos de ajuda psicológica. A psicoterapia nos ajuda a sair desse estado de paralisia, ajudando a restaurar a nossa capacidade de prosseguir, construindo nova vida e respondendo de modo criativo aos desafios. Bom, este foi o DTTV Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e acompanhe o nosso site pelo tvcassia.com.br. DTTV, informando você.